Agora, para falar diretamente da nossa capital federal, porque os 4 ministérios tiveram bloqueio de recurso divulgado. 4 ministérios. E isso foi divulgado ontem no Diário Oficial da União. O Igor Damasceno é quem traz os detalhes a partir de agora e já conta pra gente quais pastas foram afetadas, hein, Igor? Bom dia para você, bem-vindo. Notícia nada boa, né? Infelizmente. Pois é, e as pastas mais afetadas são aquelas que mais mexem com o nosso cotidiano, viu, Ju? Bom dia para você, bom dia também para todos que nos acompanham. Há 2 semanas a gente vem noticiando aqui no Manhã no Ar que o governo federal planejava uma contenção, bloqueio e contingenciamento de 15 bilhões de reais por 2 motivos. O primeiro deles, para cumprir as regras fiscais previstas no arcabouço fiscal, não gastar mais do que tem. E também para evitar o aumento desenfreado dos gastos públicos. Então a gente já sabia que esse bloqueio ia acontecer nas próximas semanas, o valor já tinha sido dado, 15 bilhões de reais, mas nós não sabíamos quais pastas sofreriam mais cortes, mais bloqueios. O detalhe é que os 38 ministérios do governo Lula vão ter redução de gastos, vão passar ou pelo contingenciamento ou mesmo pelo bloqueio de verbas. Só que alguns ministérios tiveram algumas reduções significativas. Inicialmente, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que educação e saúde seriam áreas poupadas pelo governo federal. No entanto, as nossas fontes já tinham nos avisado e a gente contou aqui no Manhã no Ar que sim, saúde e educação iriam sofrer cortes significativos. Não deu em outra. Ontem o governo federal publicou em sessão extra do Diário Oficial da União, algo em torno de 11 horas da noite, saiu essa publicação com o anúncio dos ministérios que mais sofreriam gastos. Foi confirmado que todos os ministérios vão passar por essas reduções, mas 4 vão sofrer bloqueios ou contingenciamentos acima de 4 bilhões de reais. Nós preparamos uma tabela para que vocês possam acompanhar. Olha só, o Ministério da Saúde vai ser o mais prejudicado, com um corte equivalente a 4 bilhões de reais. Simone Tebet disse que a saúde brasileira iria ser poupada, mas está bem longe disso. A saúde brasileira foi a mais prejudicada nessa contenção de gastos. Em seguida, veio o Ministério das Cidades, com um corte de mais de 2 bilhões de reais, e acima de 1 bilhão nós temos transportes e também o Ministério da Educação. Mais uma vez, a ministra Simone Tebet disse que a educação brasileira seria poupada. Está aí na sua tela um corte de mais de 1 bilhão de reais de investimentos que seriam feitos na educação pública brasileira. Como eu disse, todos os ministérios sofreram cortes, mas esses são os ministérios que sofreram os cortes mais significativos, acima de 1 bilhão de reais. Ao todo, o governo federal conteve 15 bilhões, sendo que algo em torno de 12 bilhões de reais é de bloqueio, é um dinheiro que não volta mais, não vai ser gasto, deixou de ser investido pelo governo federal, e algo em torno de 3 bilhões de reais foi contingenciado, ou seja, o governo federal segurou esse dinheiro para soltar depois que a situação dos gastos públicos já estiver um pouco mais controlada. E o que acontece a partir de agora? Os ministérios, eles já vão ser notificados hoje dos valores que eles vão sofrer redução, e agora cada ministro vai direcionar qual área do ministério vai sofrer essa redução. Por exemplo, Ministério da Saúde não vai ter 4 bilhões de reais. E esses 4 bilhões, a ministra Nízia Trindade é que vai decidir de onde eles serão cortados. Se é investimento na construção de novos hospitais, se é um reparo em alguma unidade básica de saúde, se é na compra de medicamentos, se é na contratação de novos profissionais da saúde, ela vai decidir onde esse dinheiro vai deixar de ser investido. Algumas fontes já me disseram que não haverá a construção de novas unidades básicas de saúde pelo país, ou seja, algo que é totalmente vinculado ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, vai sim sofrer alguma falta de investimento,
e a gente vai sentir isso na pele. A gente sabe que a saúde brasileira sempre está defasada, sempre precisa de um profissional novo, de um hospital novo, de uma UBS nova, mas o que a gente vê aí é uma redução de 4 bilhões de reais que vão deixar de ser gastos para que o governo cumpra o teto fiscal. Cada ministro tem até o dia 6 de agosto para indicar onde eles vão deixar de investir. A gente fica, então, aguardando, mas já sabemos quais são as pastas mais prejudicadas, viu, Ju? Enquanto isso, a gente continua nesse limbo, né? Que infelizmente acaba até mesmo tirando a vida de muitas pessoas, porque a gente está falando de saúde, de um investimento que não vai chegar e de algo que não vai avançar nunca. Claro que a gente tem o SUS, que é um modelo que não existe em nenhum outro lugar do mundo, mas a gente precisa continuar aperfeiçoando ele. Cada vez mais as filas elas têm crescido. Elas têm crescido. Quem depende, quem não tem condições de pagar um plano de saúde, que inclusive só aumenta também aqui no nosso país, quem não consegue pagar esse plano de saúde e ainda assim pagando tem também que enfrentar uma fila, então quem vai para o SUS sabe muito bem disso. Sabe muito bem disso. É terrível a gente trazer uma informação dessa para a população que uma hora dessa está nos assistindo, nos leitos, nas filas dos hospitais, porque tem televisão nossa ligada lá, tem na recepção e elas estão agora olhando uma para a cara da outra, pensando, e agora? O que a gente vai fazer? O que vai ser de nós? E essa resposta a gente não tem. O que a gente pode trazer é que os gastos eles vão vir e com toda certeza as consequências deles também virão, de todo esse corte de gasto, né? A população padece bastante em relação a isso, principalmente a saúde, né, minha gente? Um dos principais gargalos aqui no Brasil, saúde e segurança pública. Mas seguindo por aqui, o Brasil fechou o mês de junho com mais de 200 mil vagas formais de emprego criadas. Os dados foram divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E aí o Igor também vai contar para a gente, trazer todos os detalhes e dizer também qual o setor que puxou essa alta, hein, Igor? Enquanto a gente trouxe uma notícia ruim, agora a gente vem pelo menos com alguma que possa trazer um pouco de esperança, né? Pelo menos uma notícia boa para a economia brasileira, né, Ju? Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego e são referentes ao CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os técnicos que fazem o CAGED, eles usam um cálculo que é muito simples. Eles pegam a quantidade de pessoas que foram contratadas, né, que conseguiram o emprego no mês de junho, e fazem uma subtração pela quantidade de pessoas que foram demitidas. O resultado dessa conta é o saldo. E o objetivo do Ministério do Trabalho e Emprego é fazer com que esse saldo fique positivo. E a notícia para o mês de junho é muito boa, foi bastante comemorada pelo governo federal, porque no mês de junho o saldo de empregos no país foi positivo, com mais de 201.700 novas contratações. E tudo isso principalmente graças ao setor de serviços. Vocês vão acompanhar aí uma tabela que a nossa produção, edição muito bem preparadas, elaborou para a gente ficar um pouco mais claro para a gente. Olha só, o setor de serviços no mês de junho foi responsável por fechar um saldo de empregos de mais de 87 mil novos postos de trabalho. E aí logo depois vem comércio, vem construção civil, que também fecharam o mês de junho no azul, né, com mais de 32 mil contratações cada uma. E aí a gente fecha com indústria, com agropecuária, que também fecharam esse mês de junho com um saldo muito positivo para o país. No geral, mais de 200 mil novas vagas de trabalho foram geradas em todo o mês de junho. Nós também temos uma tabela falando a respeito da região norte do país. E a notícia para a região norte também é muito boa. Vocês vão acompanhar que Pará e Amazonas fecharam o mês de junho com mais de 12 mil contratações juntas. Destaque para o estado do Pará, com quase 8 mil contratações, e a gente vê aí o Amazonas com mais de 5 mil novos postos de trabalho. Eu tenho os números detalhados do Amazonas. Olha só, no mês de junho, cerca de 23 mil pessoas conseguiram um novo emprego, só que 18 mil pessoas foram demitidas. Subtraindo 23 menos 18, dá esse resultado aí de 5 mil
novos postos de trabalho. E aí depois a gente vem com Amapá, com Rondônia, que também contrataram mais de 1.000 pessoas, mas o fato é que todos os estados na região norte terminaram o mês de junho com o saldo positivo. A região norte gerou mais de 18 mil empregos, apesar de ser um número muito bom, é somente a quarta região que mais empregou no país, ou seja, a segunda que menos ofereceu vagas de trabalho, à frente apenas da região sul do país. Nós temos também detalhes a respeito do salário médio do brasileiro, que está em algo em torno de R$ 2.200. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que o salário médio do brasileiro é baixo, precisa sim ser aumentado, precisa de um reajuste, mas ele culpou a informalidade. Vamos ouvir. A gente teve um problema na sonora do ministro Luiz Marinho, mas o que ele disse é que a informalidade faz com que a economia brasileira perca alguns milhões de reais que são preciosos para a economia. E como a economia deixa de ser aquecida da maneira como precisava ser, então os patrões seguram o aumento salarial ou seguram a nova vaga de trabalho que poderia ser aberta. Mas o fato é que o salário médio do brasileiro hoje é de R$ 2.200 e o fato também é que há um saldo positivo para a empregabilidade brasileira. Isso tende a puxar o PIB, que é o Produto Interno Bruto, lá para cima. A previsão era de crescer 2,15%, agora tem uma previsão melhor, 2,19%. Pelo menos essa notícia é boa, né? Mas não é tão boa assim se a gente for comparar com o dólar, que está nas alturas, com a taxa Selic, que é uma das maiores do mundo, e também com a nossa economia, que não vai crescer tão quanto a gente estava esperando, né, Ju? É verdade, Igor. Muito obrigada pelas suas informações. E só assim complementando, né? A gente está trazendo essa informação de que tem aumentado os postos de trabalho, tem vagas disponíveis no mercado. E hoje, quando a gente estava conversando sobre esse assunto, logo na madrugada, né? Você sabe, nós somos os madrugueiros aqui de plantão, eu e a nossa equipe, e a gente ficava fazendo uma comparação, que apesar de várias vagas estarem disponíveis no mercado de trabalho, tem pouca qualificação. Muitas das vezes essas vagas elas não são preenchidas, não é porque as pessoas não se interessam, é porque de fato elas não se encaixam. E está aí também a importância dessa educação, de formar uma base de competência através da educação, através do aprendizado, para que, de fato, esse mercado ele possa voltar a ser aquecido com profissionais também capacitados, porque não adianta ter só esse número de vagas, né, à disposição, é preciso ter também profissionais capacitados para todos os segmentos que são necessários hoje. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.